Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Amém? Esse amém eu tenho certeza que ninguém abriu a Bíblia e não encontrou nada. É só para fazer parte do processo, né? Eu vou esperar assim, meia hora. Igual eu espero o ministério de brincadeira. O ministério é você que chega na hora. Ele é top. Mas é o seguinte, segunda carta a Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Assim nos diz a Sagrada Escritura: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Podem sentar, igreja. Perguntas básicas. Vamos falar de tempo. O que é esse tal de tempo? É um agente motivador? É um agente cronológico? É um perseguidor? Um carrasco implacável? O que é o tempo para você? Como eu posso mensurar a importância do tempo na minha vida? Que domínio eu tenho sobre esse agente chamado tempo? O homem ele é muito autossuficiente. E uma fala muito comum do homem é o seguinte: eu tenho tempo nas mãos. Mas não é bem assim não. Mas a gente tem comandos que às vezes não fazem uma linha uniforme dentro de a gente. Por exemplo, normalmente a mente, quando estratifica os dados, quando relaciona as metas, os objetivos, o planejamento, ela fala assim: é para ontem. Quem já ouviu essa frase aqui? A mente fala para o corpo o seguinte: é para ontem. Já o coração, com aquela informação tomada da emoção, uma informação imposta pelos sentimentos, pela alma, ele fala o seguinte: eu quero tudo para sempre. E nessas duas falas, nessas duas declarações, quem está certo? A mente ou o coração? Quem tem esse domínio para dar essa afirmação, para dar essa declaração dizendo o seguinte: é para ontem, porque eu tenho o domínio do tempo. É para sempre, porque eu tenho o domínio do tempo. Mas como pode ser para ontem? Eu posso ir lá no passado, eu não tenho controle sobre o passado e muito menos sobre o futuro também. Então não posso me atrever a dizer é para ontem e muito menos dizer é para sempre. Para sempre vai ser a nossa eternidade ao lado do céu, no céu com Jesus. Mas domínio. Então, diante desse pequeno esclarecimento, para a gente começar a refletir, como eu tenho usado o meu tempo? Como eu tenho utilizado o meu tempo? Primeiro eu tenho que entender o que tempo é esse. Como é que eu posso configurar um tempo? Se o tempo fosse uma pessoa, precisa acrescentar características dessa pessoa. Mas as características ao tempo são dadas da seguinte forma: prioridade, comprometimento e importância. Eu não posso qualificar o tempo, tipificar o tempo como um agente que me traz urgências nas ações. Ele me traz ações que na prioridade, no planejamento, são ações importantes. Como eu estou lidando com o meu tempo? Como eu tenho vivido os meus dias? Quanto tempo ainda me resta? A Bíblia fala que depois de 70 anos é cansaço e dor. É a minha estimativa de tempo de vida. Como é que eu posso fazer uma estimativa? Uma vez eu conheci uma senhora, numa outra igreja, ela já tinha uma idade avançada, ela fala o seguinte para mim: pastor, estou preocupado. Eu falei: por quê? Minha família, está morrendo muita gente. Eu falei: mesmo, né? Meu irmão caçula morreu cedo. Irmão caçula? Quantos anos ele morreu? 103. Quanto, minha senhora? 103. E eu não fiz nem 100 ainda. Aquela senhora possui uma expectativa de vida fundamentada na herança genética. O irmão mais novo morreu cedo, com 103 anos. Você pode construir uma perspectiva sobre o tempo, baseada em fatos do passado, mas concretamente falando, você não pode construir uma expectativa legítima e real. Você não tem isso. Você não tem esse domínio de conhecimento. Você não tem domínio sobre esse agente chamado tempo. Eu quero essa noite que o tempo chegue para vocês como um agente motivador, inspirador, um companheiro de jornada. Não que traga péssimas notícias, mas que traga boas notícias todos os dias da nossa vida. E o que significa favorável?
O texto fala num tempo favorável. Bom, se o tempo, eu não tenho domínio desse tempo, como é que ele pode me favorecer? Normalmente aquilo que foge do meu controle me assusta. Aquilo que eu não tenho domínio de conhecimento, como é que eu posso fazer uma explanação? Imagina fazer uma prova oral, uma dissertação, se eu não tenho domínio do conhecimento daquela matéria da prova. Então, o que é isso? Eu pego o tempo e junto uma expressão chamada favorável. O que dá essa junção? Que conjugação eu posso ter de uma frase chamada, de uma declaração chamada tempo favorável? O que é favorável? É aquilo que nos dá uma expectativa de bons resultados, uma boa atuação, bons momentos. Favorável é aquilo que vem me favorecer. Você está falando lógico. Não estou falando, quem falou isso foi Paulo. Diante de um momento difícil. Não foi um momento fácil. Tanto que ele fala assim, vocês como cooperadores de Deus, não deixem escapar a graça. É isso que ele está falando nesse texto. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o tempo favorável nesse momento, para você começar a entender e construir esse raciocínio acerca de tempo favorável, você tem que ter algumas características e etapas na sua jornada. Primeiro passo é entender. Como é que você pode ter um entendimento sobre o tempo? Na falta dele, na perspectiva da falta, na perspectiva do valor. Que valor eu tenho dado ao meu tempo? Não, o tempo é muito importante. Como é que eu transformo isso em ações? Se o tempo é importante, eu tenho que qualificar e escolher bem aquilo que eu vou viver. Com quem eu vou viver? Onde eu quero estar naquele tempo que eu tenho na minha vida ao longo do dia? E como é que eu posso pensar se o tempo me faltar? Eu já falei isso uma vez. O tempo, para você ter uma ilustração melhor, fala para quem está se despedindo, um casal recém-casado, e o marido está se despedindo para ir para a guerra, para o campo de batalha, para uma missão no Iraque. Enfim, e o apito do trem já vem. Eles já escutam o apito do trem. Só que o comandante chega e fala o seguinte, vocês têm mais 5 minutos, o trem vai se atrasar. Para aquele casal que está ali aguardando aquele trem, 5 minutos valem ouro. Mas para quem está esperando o pão sair, e o padeiro chega e fala assim, já vai sair, só mais 5 minutos. A gente tem a certeza que aqueles 5 minutos serão pelo menos meia hora. Aqueles 5 minutos são extremamente desagradáveis. Você não quer viver aqueles 5 minutos. Mas para aquele casal que o marido está indo para a guerra, ele quer aqueles 5 minutos. É uma escala de valor. Baseado em quê? Numa circunstância, num fato. Mas não só isso. E aquele abraço que você não deu? Aquele beijo? Seu filho tem que estudar na Inglaterra. Vai fazer mestrado na Inglaterra, fica 3 anos na Inglaterra. E você está duro igual um pouco. O planejamento financeiro diz o seguinte, durante os próximos 3 anos, ninguém pode sair do Brasil. Seu filho já está na Inglaterra. Que falta que ele faz? Se eu tivesse pelo menos uma meia hora com meu filho, assim, para almoçar, para ouvir ele contar as histórias dele, os sonhos, as expectativas, você começa a entender o valor do tempo na perspectiva da ausência de tempo com aquela pessoa que você ama, naquele lugar. Se eu tivesse chegado naquela prova, naquele concurso, 5 minutos antes, o portão não tinha sido fechado. É na falta e no valor real. Você começa a entender o significado do tempo para você. Mas eu quero também dizer o seguinte, quando nós deixamos de fazer alguma coisa, especialmente na nossa caminhada cristã, na obra de Deus, não é por falta de tempo. Quando alguém deixa de fazer alguma coisa na casa do Senhor, ou até mesmo fora da casa do Senhor, porque mesmo fora, você continua sendo de Deus. Você continua sendo o quê? Uma carta viva. Então, quando você não faz, não é por falta de tempo, é por falta de prioridade e comprometimento. É por isso. Porque no último dia, no dia do Senhor, nós vamos perceber e entender que as redes sociais vão traduzir para a gente o seguinte, não foi por falta de tempo que eu deixei de orar, que eu deixei de abraçar, que eu deixei de sorrir, que eu deixei de pregar. Foi porque eu estava ocupado com outras coisas. Com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp. Nada por falta de tempo na nossa vida, acredite. Eu não tenho tempo para nada, tem. O que você não tem é prioridade.
O que você não tem é comprometimento. O que você não tem é responsabilidade. Quando você consegue estratificar o que é importante, o que é urgente, urgente é para dar conta. Importante é relacionamento. Importante é comunhão com Deus. Aliás, a base dos nossos relacionamentos humanos é exatamente o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Então, o tempo favorável, o que é esse tempo favorável? Onde é que está esse tempo favorável? Marcelo, você está falando de um tempo favorável, a gente está vivendo um momento de tanta dificuldade. Uma crise na economia mundial. Nós vemos de muitas notícias de óbito. Perdemos pessoas que amamos. Que tempo favorável é esse? É utopia, né? Não. A Bíblia não é utopia, não. A Bíblia é a palavra de Deus. E esse tempo favorável se chama hoje. O tempo favorável não está no passado, onde você não tem controle. O tempo favorável não está no futuro, onde você também não tem controle. O tempo favorável se chama hoje, agora. Esse é o tempo de hoje. Por que o dia de amanhã não é o tempo de bênção, não é o tempo favorável? Porque Jesus já falou no Evangelho de Mateus. O dia de amanhã basta cada dia seu próprio mal. Então não é o dia de amanhã o tempo de bênção, o tempo favorável. É o tempo favorável, se chama hoje, agora. Agora é a hora de você ser feliz. Agora é a hora de você sorrir. Agora é a hora de você fazer alguém sorrir. Agora é a hora de você renovar sua esposa. Agora é a hora de você ter uma porta daquela casa nova. Agora é a hora de você passar nesse concurso. Agora é a hora de você ser curado. É o tempo favorável de Deus que se chama hoje. Amém? Mas eu preciso aprender princípios. Eu não tenho que ter dicas sobre a palavra de Deus. Eu tenho que entender os seus princípios. Primeira coisa que eu tenho que aprender no princípio de Deus é o seguinte. O que Moisés fala no Salmo 90? Senhor, estou falando de Moisés, um homem experimentado, líder. Provavelmente o maior líder da nação de Israel. Não foi ele, mas foi um grande líder. O que Moisés estava falando? Senhor, é osso esse povo, mas é a minha nação, é a tua nação. Me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria no meu coração. O que Moisés está falando? Eu preciso entender o que é importante viver, o que não é importante viver. Eu preciso entender e aprender o que é importante falar e o que não é importante falar. Eu preciso aprender o que é importante pensar e o que não é importante pensar. Eu preciso aprender o que é importante fazer e o que não é importante fazer. Eu preciso aprender o que é importante. Quando Moisés fala, ensina-me a contar os meus dias, é exatamente isso. Porque ele não sabia quantos dias ele ia viver. Mas ele queria viver cada dia como se fosse o último. Mas não é para ninguém ficar deprimido. Vou ver o meu dia como se fosse o último, porque você vai viver intensamente. Vai separar o que vale a pena ouvir, o que não vale a pena ouvir, o que vale a pena falar, com quem está. Será que é mesmo importante você ir para aquela reunião onde você sabe que você vai se aborrecer? Não é uma reunião importante, mas é importante para a tua vaidade estar presente naquele momento. Mas você sabe que vai se aborrecer, então vou fazer o que lá? Às vezes, a vitória não está dentro do conflito. A vitória está em você passar ao largo do conflito. Isso não é covardia, não. Isso é sabedoria. Então, primeiro eu tenho que aprender sobre os dias. Acordei hoje. Senhor, que tudo que eu faço, fale e pense hoje. Faça o Senhor sorrir. Que eu vivo intensamente o dia de hoje. Não deslumbradamente, não descontroladamente. Intensamente a fazer com coração, com ímpeto, com garra, com profundidade. Se é para cantar, que eu cante com o coração. Se é para pregar, que eu pregue com o coração. Se é para abraçar, que eu abraço com o coração. Se é para falar de Deus, que eu fale com o coração. Se é para almoçar com a minha família, que eu faça de coração. Primeiro princípio, aprender a contar os meus dias. Segundo princípio, eu tenho que aprender de uma vez por todas que eu não tenho domínio sobre esse tal de tempo. Ou essa informação me dá paz, ou vai trazer perturbação. Não tem meio termo. Porque eu não tenho. Mas eu tenho. Eu fiz um planejamento de 3 anos. Tem etapas durante o planejamento. Eu vou seguir um tempo de trabalho na etapa 1, 2. Aí você fala o seguinte, como o Tiago fala na carta dele. Amanhã eu vou para aquela cidade, eu vou lá, eu vou comercializar, lá eu vou vender. Mas não é assim que começa o papo. Amanhã, se Deus quiser, eu vou para aquela cidade, lá eu vou comercializar e vou vender. Assim começa a oração. Aliás, o sucesso de tudo começa na oração.
Se você não tem tempo para orar, você não tem tempo para nada na sua vida. Se você não dispõe de um tempo para falar com Deus, para dar um bom dia, para perguntar se essa roupa está boa, devo ir, quais palavras que eu devo usar. Se você não tem tempo de se relacionar com Deus, você vai ter que ter tempo de pedir perdão a Deus em algum momento da sua vida. Então, primeiro, aprender a contar os meus dias. Segundo, o tempo é de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Salomão escreve em Eclesiastes o quê? O tempo é do Senhor. Há para todas as coisas debaixo do céu um propósito de Deus. Não é meu propósito. É propósito de Deus. O que eu tenho que entender e ter acesso a essa revelação de Deus através de quê? Dessa conexão. Não basta eu ler a Bíblia, acreditar nela. Eu tenho que viver. Eu tenho que verdadeiramente ter uma conexão. A Bíblia tem que me conectar com o autor todo o tempo. Se não tem conexão, não tem revelação. Eu não estou falando de revelamento, não. Estou falando de revelação da parte do Senhor. Pode vir com um sonho, com uma palavra no ouvido, com uma palavra no coração, através da palavra de Deus, de uma nova instrução. Estou falando de revelação. Mas se você não tem conexão, não queira ter revelação, porque você não vai ter. Pode visitar qualquer lugar. Vai ter informação de qualquer parte. Mas revelação de Deus não vai ter. Sem conexão não tem revelação. Preciso aprender a contar os meus dias. Aprender a entender que eu não tenho domínio sobre o tempo. E o que mais eu tenho que ter? Eu tenho que agora entender essa expressão tempo favorável, que se chama hoje. O que é esse tempo favorável? O que o apóstolo está falando? É o tempo de salvação. É como se no dia de hoje tivesse sobre cada um de vocês a unção dobrada da graça do Pai. Sabe aquele momento que o céu está aberto e fala o seguinte: faz chover, chove, faz o sol brilhar à noite, brilha à noite, levanta o aleijado da cama, o aleijado levanta da cama, faz o mundo falar, ele fala, cura a doença, ele cura. É como se tivesse um momento muito especial, uma atmosfera especial da graça. Mas a graça não é o tempo que vivemos, eu estou falando de alguma coisa maior, como se fosse a unção dobrada da graça de Deus. Se você botar a mão no chão e falar, aqui vai nascer um pé de abacaxi, ali vai nascer um pé de abacaxi. Você está sob um momento muito especial, um momento de salvação. Um momento de quê? De reconciliação, de reaproximação com Deus. Como foi naquela época. É como se o dia de hoje fosse o último. E Deus fala o seguinte: hoje eu quero todos vocês, eu não vou deixar um só para trás. Nem que você faça uma operação, eu vou levar você e a sua família para o céu, para morar comigo. Pode ir de birra, batendo o pé, mas é para lá que você vai. É como se Deus, nesse exato momento, nesse tempo favorável que se chama hoje, estivesse estendendo a graça a todos vocês e aqueles que não acreditam na graça. Aqueles que para Jesus foi um momento que morreu crucificado. Os ossos estão lá. A cruz continua sendo a maior loucura para quem não crê no poder de Deus. Para a gente que crê, a cruz não é loucura, é poder de Deus. Acreditando, porque eu acredito que vocês acreditam que há nesse momento uma atmosfera especial da graça. O que vocês estão precisando? É para pedir. Eu preciso ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, não sei nem como falar com o Senhor. Eu preciso aprender a dizer, eu te amo. Eu não consigo falar que eu amo. Eu preciso aprender a dar um abraço. Eu quero ter ímpeto e coragem para orar por alguém, mas eu não sei falar. Eu não sei nem mesmo orar. Em um culto como esse, assim, avivado, no fundo das últimas cadeiras havia um garoto que falava assim, o pastor orando, e ele ficava assim, A, B, C, D, ao pastor. Vamos orar, irmãos. O pastor falou de novo. E aquela criança continuou. E, F, G, H. Aí o pastor, fala com aquela criança para parar de orar. Ela para de orar, para de ficar falando das letras do alfabeto. Aí vamos orar de novo. O pastor continuou orando. E aquela criança continuou. F, G, H, J. O pastor parou. Para, só um minutinho, congregação. Aí falava o garoto, meu filho, você está vendo que o pastor está orando, tentando orar? Você está o tempo todo A, B, C, D, E, falando o alfabeto, eu não estou conseguindo orar. Pastor, o senhor me desculpe.
Eu estou falando das letras do alfabeto porque eu não sei orar. Mas eu tenho esperança que, falando das letras do alfabeto, o Espírito Santo junte cada uma delas e construa a minha oração para falar com Deus. Você só precisa crer. Você não precisa buscar as palavras. Basta buscar o que tem dentro do teu coração. Amor. Talvez o maior desafio da humanidade nesses últimos tempos, nesse último século, seja aprender a amar e aprender a ser amado. Muitos sabem amar, mas muitos poucos não conseguem ser amados. Isaías 49:8 diz o seguinte: Isaías, assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação te ajudei e te guardarei. Mas que dia é esse que Isaías está falando? 700, 800 anos antes de Cristo chegar. Já estava profetizando. É o dia mais que especial na vida das pessoas. Deus está tentando juntar. Ai, Jerusalém, que maltrata os seus profetas, que não ouve o que eu falo, que tem um coração rígido e duro como a pedra. Ai, Jerusalém. E Jesus chorou por causa dessa nação. Jesus está falando o seguinte: eu quero colher todos eles como se fossem meus pintinhos, debaixo das asas da galinha. Falando para a nação de Israel, mas está falando para a gente hoje. Nós somos herdeiros dessa palavra, nós somos herdeiros das promessas, nós somos herdeiros em Cristo. A palavra para a gente. Esse é o dia de hoje, é o tempo favorável que se chama hoje. Infelizmente, muitos terminam as suas vidas sem que Deus cumpra o seu propósito na vida delas. Por quê? Porque Deus não tem poder suficiente? Não, primeiro porque Deus é educado. Deus não impõe a sua vontade. Deus dá possibilidade para você aprender a amar, confiar. Mas impor ao amor dele, ele não impõe. E muitos vão chegar no final da jornada, naquele dia em que você vai chegar diante de Deus, diante do Pai ou do juiz, e muitos vão chegar diante de um juiz, não diante de um pai. E esse juiz vai falar o seguinte: para o céu você não vai. Por quê? Porque ele é um pai rancoroso? Não. Porque ele vai julgar as nossas obras. E nesse dia que se chama hoje, hoje é o tempo favorável. Deus está nos dando uma oportunidade de redenção, de arrependimento, de pedido de perdão. Senhor, me ensina a ter relacionamento contigo. Que o teu Espírito Santo enche meu coração tudo aquilo que eu preciso, me dê combustível para seguir adiante. É o dia que se chama hoje. Jesus não resistiu, chorou quando entrou em Jerusalém, porque ele sabia, através da onisciência, o que estava preparado para Jerusalém. Destruição. Jesus chorou. Se você não está conseguindo falar com Jesus até o dia de hoje, chora. As lágrimas falam. Aquele menino não sabia orar, ele foi falando as letras do alfabeto. Mas eu não consigo falar, não consigo sair uma só palavra. Chora. Porque a lágrima daquele que crê em Cristo não cai no chão. O Espírito Santo colhe cada uma delas e bota no altar do Senhor. E essas lágrimas são as lágrimas dos santos. E essas lágrimas falarão. Que mesmo que você não fale, mesmo que você não suplique, mesmo que você não clame, as pedras clamarão. Quem crê que hoje é o tempo favorável? O dia que se chama hoje. Amém? Amém. Já começou a falar com Jesus das suas necessidades? Precisamos saber o que é o tempo enquanto há tempo. Coisa meio confusa isso. Tem que saber o que é o tempo enquanto há tempo. É verdade. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não sabe, ninguém pode afirmar se Jesus está chegando amanhã ou depois de amanhã. Ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Quando voltar para buscar as pessoas que ele está cuidando, tem falado. Tanta gente não está ouvindo, está igual Jerusalém, coração duro. Eu falo, eles não escutam. Eu converso, eles não emitem um som. Eu falo de amor, o coração é duro, feito pedra. Mas é isso, Senhor. É ainda assim, é por conta deles que eu ainda não voltei. Porque eu não estou retardando a minha volta, porque eu quero, através da minha longanimidade, diz o Senhor, levar todos para casa. Eu não quero deixar ninguém para trás. Só que não depende apenas do Senhor, por incrível que pareça. A gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode refugar, você pode rejeitar a graça, você pode renunciar à salvação. É um livre-arbítrio. Mas vou te falar o seguinte: em tempo algum
até a consumação dos tempos, Jesus rejeita ninguém. Mas eu preciso ter tempo de relacionamento com Ele? É bom que tenha. Mas se ele tiver fé no último dia, se arrepender de coração, e se der tempo, você vai morar no céu com a gente. É que eu estou olhando para uma igreja que vai morar no céu. Amém? Vocês estão, esse amém é para quem vai morar no céu mesmo? Eu estou diante de uma igreja que vai morar no céu, amém? Amém! A gente vai ter piscina no céu. Vai ser só o dia todo. Coca-Cola? A gente tem que dar importância ao dia de hoje. As pessoas que estão na nossa vida hoje. Você não tem que dar importância a quem não telefonou para você hoje. Poxa, quem não te deu parabéns no dia do seu aniversário. Você tem que dar importância a quem te ligou no dia do seu aniversário. A gente dá tanta importância àquelas pessoas que não dão importância para a gente. Tem um ditado africano que fala mais ou menos assim: quem hoje não me quer, desde ontem que eu não quero mais. Gente, por que a gente sofre tanto com essas pessoas que não estão nem aí para a gente? Porque a gente é humano. E quando alguém passa um sentimento de rejeição, aí incomoda. Porque ninguém nunca me rejeitou. Quem não tem que te rejeitar, não te rejeitou. Naquela cruz ele botou teu nome gravado nela. Então, se alguém hoje está entristecido por conta de algum amigo que esqueceu de uma data importante na sua vida, passou por você na rua e fingiu que não viu, aquele que está no céu, vê você todos os dias e fala assim: ali vai meu filho, ali vai meu céu, e vai chegar o dia que ele vai falar assim: ali vai meu filho, vai meu céu, ali vai o meu amigo. E a casa dele já está pronta aqui no céu para morar. É isso. Então esquece aquele que não te procurou, que não falou com você. Aquele que prometeu uma coisa e não cumpriu. Isso é característica do ser humano. Promessas na boca do homem normalmente não se cumprem. Mas o que se apresenta no reino de Deus, as promessas de Deus se cumprem todos os dias da nossa vida. O texto em Romanos, capítulo 13, de versículos 11 ao 13, faz o seguinte: façam isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura de luz, comportamos-nos com decência, como quem acha a luz do dia, não em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. O que Paulo está falando para a gente aqui? Vocês já entenderam que o dia é hoje? Então, se o dia é hoje, se Deus está esperando você na porta do céu, se hoje fosse o último dia da humanidade e Ele estivesse na porta do céu te esperando, então não é o dia para você ter inveja, brigar, contenda, imoralidade sexual, desavenças. É o dia de você ficar feliz e agradecer a Deus. Se a gente passasse o tempo que a gente passa criticando, julgando, se a gente passasse o mesmo tempo amando e cuidando das pessoas, as coisas seriam diferentes. Se a gente passa muito tempo julgando, ninguém foi chamado para ser juiz. Nós fomos chamados para ser filhos e servos. Servos cuidam uns dos outros, amam uns aos outros. Agora, ficar criticando, murmurando, perde um tempo precioso. Como perde um tempo precioso conjecturando: será que Deus gosta de mim? Será que Deus está vivendo meu? Claro que Deus está vivendo a sua luta. Então, por que Ele deixou eu morrer? Morrer de sede, de fome, só morrer ainda fisicamente porque eu estou aqui lutando, porque eu sou teimoso. Deus está vendo o teu sofrimento. Por que uns morrem e outros ficam vivos diante de tanta doença? Eu não tenho essa resposta para te dar. Mas eu sei dizer o seguinte: o amor de Deus é absurdamente que nos constrange de tal maneira. Não, aquele que morreu na cruz não se arrependeu de morrer por você e nunca vai deixar de te amar. Mas a resposta que você fica tentando entender ou receber sobre por que alguns morreram na pandemia. Talvez alguém aqui tenha perdido um parente na pandemia e ele era tão bom, ele era cristão. Por que ele morreu e tem tanta gente que não presta que não morre? Eu não tenho essa resposta para te dar. Eu sei que o sol brilha para o ímpio, para o pagão e para o cristão. Eu sei que todos dois têm um dia determinado para morrer. E nada que a gente faça muda isso. Porque o controle dos nossos dias, ainda antes da gente nascer, todas as páginas da nossa trajetória já haviam sido escritas por Deus. Então não fique conjecturando as coisas de Deus. Dedique tempo para amar, para se relacionar com Deus.
texto, quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo fala de algumas palavras como sono, noite, dia. O que seria esse sono? Despertar de um sono. O que seria? Acordar. Acorda aí. O que é acordar? Despertar. Cai a ficha, meu filho. Vamos embora. Porque esse sono que Paulo está falando aqui, nada mais é do que o parente da morte. Senhor, abre meus olhos, alumia meus olhos, do contrário, domina o sono da morte, diz o salmista. Esse sono que Paulo está falando aqui é o sono da morte. Despertar esse sono significa assim, dá tempo, vamos acordar, vamos viver a vida que Deus preparou para a gente. Ser crente não dói não, mas gera compromisso. Com a palavra, com o autor da palavra, com o irmão. Esse sono que gera o quê? Insensibilidade. Será que essa época que Paulo estava vivendo tem alguma coisa parecida com os dias de hoje? Insensibilidade, falta de amor, negligência, desculpa, mentira, omissão, falta de vergonha. Eu penso que tem um dia muito parecido com os dias que Paulo estava vivendo naquela época. E o que seria essa noite que o texto fala? Momentos de trevas, de impiedade, de maldade. Quantas maldades você ouve ou vê nos jornais por dia? Pai que matou filho. Essa semana eu vi um filme baseado em fatos reais, na verdade peguei um pedaço. Prenderam os supostos autores do crime de 3 crianças, de 11 anos. Mas quem matou as crianças foram os pais. Fatos reais. Isso é agora. Estamos falando de relatos de uma sociedade contemporânea. É um tempo de impiedade. A Bíblia já fala, o amor de muitos se esfriará e por conta disso vai aumentar o que é a iniquidade, a maldade, as dores. Tempo de trevas. Mas ainda assim, é um tempo favorável que se chama hoje. Não é porque a circunstância é desfavorável que você não pode ter um tempo favorável. Daniel foi levado para a Babilônia, onde tinha um demônio que governava, chamado Nabucodonosor. E ele prosperou em vários reinados. Era uma circunstância desfavorável, foi arrancado da sua família. Mas ainda assim, uma terra estranha, onde tentaram arrancar dele a identidade espiritual, a identidade material, física, ele continuou sendo o quê? Servo de Deus, num lugar estranho, numa circunstância diversa. E houve ali um tempo favorável do Senhor, todos os dias da vida de Daniel. Circunstância desfavorável, seja ela qual for, falta de emprego, doença, não significa que seu tempo favorável parou ali. Muito pelo contrário. Muitas vezes, uma circunstância desfavorável é uma oportunidade de favorecimento. Esse tempo favorável, algumas traduções, algumas versões falam que é o tempo de oportunidade. Às vezes, uma circunstância diversa é um tempo de oportunidade. Às vezes, a gente perde o horário, sai de casa atrasado e sai reclamando. Vou chegar atrasado no trabalho. Mas não sabe que o atraso foi providência de Deus. Porque havia no trajeto do seu trabalho um acidente onde você poderia ser uma vítima fatal. Procure não se atrasar. Mas se ainda se acontecer, em tudo. Não. Estou falando para a igreja de crente. Em tudo dá. É simples assim. Vamos continuar. O que vem? Eu quero fechar essa mensagem para que vocês entendam de uma vez por todas o que seria esse tempo favorável. Você acha que mesmo diante da vida que você está levando, é verdadeiramente o dia de hoje? Não estou falando do dia que foi ontem, é o dia de amanhã não. Falando do dia de hoje. É um tempo favorável? É um dia favorável? É uma oportunidade de favorecimento dos céus? Realmente você crê que hoje há uma manifestação da graça de Deus de uma maneira que nunca aconteceu na sua vida até hoje? Pastor, esse papo está ótimo, mas vocês falam, os boletos estão lá em casa, não saíram de lá. Se você tem boleto para pagar, é porque você tem luz, você não está no escuro, nas cavernas, você tem condomínio, você tem comida. Uma vez o cara falou assim, pastor, eu quero na próxima encarnação eu quero vir como boleto. É mesmo por quê? Porque o boleto sempre vence. Os boletos não provam nada. Prova só que você fez compra, que você está vivo. Morto não tem boleto para pagar. Quem aqui não queria ter boleto? Tem alguém aqui que não queria ter um boleto para pagar? Você está rindo por quê? Não, eu quero saber comigo. Não tem ninguém aqui, todo mundo quer ter boleto para pagar?
É a hora que vocês falam. Todo mundo quer ter boleto para pagar? Tem certeza que ninguém quer? Não quer não? Tá. É que eu ia fazer uma oração, não vou nem mais fazer. Porque quem não quer boleto para pagar, tem que morrer antes do boleto chegar, porque não paga. Morto não paga a dívida. Eu conheci um cidadão que falava o seguinte: é bom dever. Eu falei assim: bom dever? É bom dever a muita gente. Eu falei: bom dever a muita gente. Não, por quê? Porque é mais gente orando para você ficar vivo e poder pagar as coisas. Então eu devo muito. Hoje é o dia que o Senhor fez para você voltar a aprender a sorrir e faz as pessoas sorrirem também. Toda vez que você consegue fazer alguém sorrir, o céu sorri para você. Finalizando, eu quero contar uma frase que eu ouvi de Deus uma vez. Deus falou o seguinte: quando você desata o nó de alguém, eu desato os seus nós também. Às vezes você está doente, às vezes você está triste, chega uma pessoa e fala: poxa, eu queria tanto um abraço seu. Você está um bagaço. Você está um caco. Você está igual ao torcedor do Vasco, está um bagaço, está estragado. Aí você consegue força através do Espírito Santo para quê? Para dar um abraço naquela pessoa. Aí passa um tempo, ela fala com você, depois de um ano, fala assim: você não tem ideia. O dia que você me deu um abraço, eu estava um bagaço. E aquele abraço foi um incentivo para continuar de pé e vivo. Às vezes a gente não vai nem tomar conhecimento do bem que fez alguém, mas tenha certeza, está tudo registrado no livro do Senhor. Quantos creem que hoje é o tempo favorável que se chama hoje? Amém? Vamos nos colocar de pé? Uma circunstância diversa. Parece que a gente passa a oração. Jesus passando. Gritaria, confusão. Aí tinha um cego. Ô Jesus, filho de Maria. E o povo. Lembra desse cego pela boca? Podia ser cego, não podia ser mudo, ele não gritava: Jesus, filho de Maria, tem compaixão de mim. O cego não era mudo, o cego era cego. Podia gritar à vontade e também ouvir as coisas. Mas ele mandou ouvir das pessoas que falavam o seguinte: cala a boca, para de gritar, vou te arrebentar, vai ficar cego, surdo muito, vou te quebrar teu nariz, quebrar tua boca, quebrar teus dentes, quebrar teu ouvido. Ele continuou: Jesus, filho de Maria! Aí Jesus deu o breque. Traz o cego. Aí foi lá o cego Bartimeu. O que você quer fazer? O que você quer que eu faça? Não, só tenho que enxergar. Então enxerga. Acabou o assunto, parou a gritaria. Se ele fosse ouvir as pessoas, os gritos, não vai, para de gritar. Ele continuava cego até hoje. Muitas vezes você tem que se fingir de surdo para conseguir completar a jornada, a corrida. Porque estão dizendo para você o seguinte: não vai conseguir passar nesse concurso, não vai conseguir casar, não vai conseguir ter filho, seu cabelo vai cair. Saiba com sabedoria, momentos, fique surdo. Bota o fone espiritual no ouvido. Porque na maioria das vezes, os surdos vencem as provas, porque não escutam aqueles falando que eles não vão conseguir. Amém?